Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos com a série muito abençoada, uma série muito interessante, glória a Deus. Nós estamos falando sobre a série sobre a vida dos 12 apóstolos de Cristo. E nós já falamos sobre a vida do apóstolo João, a vida do apóstolo Pedro, a vida do apóstolo André, falamos sobre a vida do apóstolo Tiago Maior, sobre a vida do apóstolo Filipe, a vida do apóstolo Mateus, a vida do apóstolo Natanael. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Judas Tadeu. Amém, queridos? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que, se vocês gostarem do conteúdo do nosso canal, vocês vão ver, acompanhem as outras séries que a gente tem aqui no canal, acompanhe os outros vídeos dessa série também, com certeza vai edificar a sua vida. Se você gostar, peço que você possa se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas, para nos ajudar a levar a palavra para mais pessoas. Amém, queridos? Voltando aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e saibam é que a Bíblia fala sobre mais algumas pessoas com esse mesmo nome, Judas. Pelo menos, além do Judas Tadeu, apóstolo, tem pelo menos, a Bíblia cita pelo menos mais uns 4 que eu vou te falar aqui. Por exemplo, um deles é o Judas, irmão do Senhor Jesus, provável autor, da carta de Judas. Ele é citado em Mateus 13 e Marcos 6. Tem o Judas Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus, se fala sobre ele em João capítulo 6 e Marcos capítulo 14. Tem o Judas Galileu, que a palavra fala sobre ele em Atos 5. Tem o Judas, que foi um outro discípulo em Atos 9, que hospedou Paulo depois do encontro dele com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. E tem um muito conhecido Judas Barsabás, que fala em Atos 15, um dos líderes da igreja, que foi enviado juntamente com Silas para acompanhar Paulo e Barnabé lá em Antioquia. E Judas Tadeu, que é um dos 12 apóstolos. O Judas Tadeu é o nome dele mais conhecido, por unanimidade. A sua profissão, segundo a tradição, antes de conhecer Jesus, muito provavelmente Judas era agricultor. O seu nascimento foi na cidade da Galileia. O nome dos seus pais a Bíblia não fala, mas da sua mãe não fala, mas do seu pai cita na hora do momento que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Fala que ele é filho de Tiago. Algo importante, existe muita confusão. A Igreja Católica acredita que esse Judas é o Judas irmão de Jesus, mas não é o mesmo. O Judas irmão de Jesus é citado claramente como os irmãos ainda não tinham aceitado a Jesus, Existem tradições que às vezes fazem confusão. Naquele tempo irmãos eram chamados de primos, mas não é assim, tanto que não cita Jesus como o irmão de João Batista, mas eles eram primos, Então você vê que essa analogia não se encaixa. E Judas Tadeu, quando ele fala com Jesus em Mateus, como que ele ia Jesus ia se manifestar para as pessoas, e Jesus diz que a manifestação de Deus através dele é para aqueles que amam a Deus, mas cita ele como Judas, mas não sendo o Iscariotes, o traidor. Então não diz que ele é irmão, não diz que ele é primo. Então a gente percebe, entende que são pessoas diferentes, queridos. Suas qualidades. Judas Tadeu, ele tinha uma sensibilidade e uma simplicidade muito grande. As suas características eram um homem muito prestativo, um homem muito paciente, um homem que se sujeitava às autoridades, os líderes dos próprios apóstolos líderes, que eram Pedro, João, Tiago.
irmão de João. Aonde Judas pregou depois que Jesus subiu aos céus, ele fez uma boa peregrinação, segundo os estudos, né? Ele anunciou o evangelho na região da Judéia, na região da Samaria, na região da Idumeia, na região da Mesopotâmia e também na região da Pérsia. O ano de sua morte não tem especificadamente, mas é mais ou menos por volta do ano 50 depois de Cristo, na região da Pérsia. Amém, queridos? A Bíblia não cita tantas passagens sobre ele, né? A gente poderia citar no momento que escolheu os 12, que são citados em praticamente todos os evangelhos. Nessa parte que ele fez essa pergunta para Jesus. Em Atos mostra que na hora que os apóstolos estavam todos juntos, que Judas também estava junto com eles, Judas Tadeu, e foi um homem que peregrinou e anunciou o evangelho com muita vontade, com muita disposição. Mostra até pelos fatos de tantos lugares que ele percorreu. E quais os aprendizados sobre a vida desse grande homem de Deus? O grande aprendizado que a gente poderia deixar aqui é que Deus procura pessoas simples e humildes para levar a sua palavra e os capacitar a fazer coisas maravilhosas. A gente podia usar aqui como exemplo que ele era um homem que se sujeitava à autoridade com tranquilidade. Um grande exemplo que uma pessoa que é discipulada, ela deve respeitar os seus líderes e se tornar grandes discipuladores. Então foi exatamente isso que Judas Tadeu fez. E outra coisa, dá uma impressão que ele não tinha um entendimento tão claro, tão alto às vezes quanto os outros dos apóstolos. Por isso que quando ele fez aquela pergunta para Jesus, ele não entendia o propósito da vinda de Jesus e era através da ressurreição. Era um homem mais simples e humilde. E Jesus por isso Jesus deixou bem claro sobre isso, né? Tentou aprofundar sobre que a vinda de Jesus é para aqueles que o amam, né? Já falando até de certa forma na vinda de Jesus futurística, né? Era um homem simples e humilde que foi extremamente usado por Deus, extremamente fiel a Deus, né? Foi martirizado na região da Pérsia no fim da sua vida, mas foi um homem muito usado por Deus e com certeza edificou a vida de muitas pessoas e deu muito fruto. Amém, queridos? Então espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, sobre o ensinamento desse vídeo, desse apóstolo, desse grande homem de Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Forte abraço.